E chegamos no último episódio da última temporada, infelizmente, de Stargirl. Que série boa, temporada pra mim foi excelente, pau a pau com a primeira, só a segunda que pra mim deixou a desejar, mas foi imprevisível praticamente até o fim. Vamos dar uma olhada. E aí pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu tenho você aqui me acompanhando aqui de Stargirl desde o início. É uma das séries que mais representa aqui pra mim e pro canal. Teve muita gente que se inscreveu no canal a partir de Stargirl e eu te agradeço desde já. Também é com muita tristeza porque, infelizmente, a série acabou. Estamos ficando órfãos de série, só não vou ficar totalmente órfão porque tem Superman e Lois e acabou de estrear Doom Patrol. Se você não assiste Doom Patrol aí, tá na HBO Max, vai sair toda quinta. Primeiro episódio da quarta temporada, acabou de sair. Tem que assistir ainda para poder fazer o review aqui. E para não perder nada, se inscreve aqui no canal, né? Deixa seu like, é muito importante. Estamos quase chegando aos 20 mil inscritos. Só dependo de você para poder chegar nessa marca. Minha eterna gratidão, né? E o episódio começa com mais um flashback lá da cabeça do Starman. O que eles fizeram com a cabeça do Starman? Tirando o cara do túmulo e tentando abrir com a cabeça dele, com ele vivo, né, gente? Nem pra poder parar o cara e sedar o cara, né? Mas não, o negócio foi macabro mesmo. Tiraram a cabeça dele lá e a gente viu que até o fim, até depois de morto, ele ainda continuou ajudando o Pat, ainda continuou sendo herói. E quem tira ele do túmulo, uma delas é o Geada, que tá lá tirando, só que o Geada ficou com capuz o tempo inteiro, mas não ficou sem falta de ar, com falta de ar naquela cena não, né? Então, ou seja, ficou com capuz o tempo inteiro à toa durante a maior parte da temporada. E o outro é o Dragão Rei, que não morreu quando a Cindy matou ele. Pelo jeito, acho que foi dito isso, que o corpo dele sumiu e tal, lá na primeira temporada, no fim da primeira temporada, não estou certo disso, mas ele ficou vivo e ficou por isso mesmo. Já na Sociedade da Justiça da América, estão lá discutindo o que o Starman fez, né? Que ele deu dicas ruins, né? Orientações para afastar o grupo, até que o Geada Kid liga para eles e fala: o Pat morreu, encontra a gente lá no estacionamento, lá do Zeke. E é bom dizer que ainda assim não dá para saber de que lado que o Geada Kid ficaria, e eles chegam lá no estacionamento e falam: o Pat morreu, mas chega o Pat com o faixa, finalmente o faixa na temporada, chega ele lá e ele explica que depois, mais pra frente, ele explica que ele saiu do buraco mesmo com a técnica que o Starman ensinou pra ele de deslocar os dedões aqui, ó, foi isso que eu disse, que mesmo depois de morto o Starman ajuda, e a luta dele com o Starman é legal. Mas agora tem que falar de luta por luta, porque mais uma vez a série tem boas cenas de ação. Gente, cada temporada tem umas 2 ou 3 lutas sensacionais, essa pra mim foi muito boa, totalmente no nível da série, e começa com a Cindy lá pegando um macacão, que é o Rei Dragão, o pai dela, ela começa a lutar com ele, né, e acaba que o Jaquim faz um pedido, né, que é um pedido de coração, porque agora não tem que ser específico no pedido não, só fazer um pedido com muita sinceridade. Ele fala para pegar a mulher mais bonita do mundo, né, e foi super específico. Mas o mais legal dessa cena é que o Jaquim começa a ter uns raios nele ali, que fica já parecendo uma referência direta aos quadrinhos, que finalmente o Jaquim virou Jaquim Thunder e deixou de ser Jaquim Pangua. E se na segunda temporada o Thunderbolt, né, transformou o Eclipse numa torrada, nesse aqui transformou o macacão, que era o ultra-humanoide, né, na verdade o Rei Dragão dentro do corpo do macaco, que era do ultra-humanoide, você já entendeu, transformou num bichinho de pelúcia de macaco, que ao que tudo indica, tem a consciência ali retraindo, ou seja, vai ficar sofrendo muito tempo, merecidamente, pelo sofrimento que causou a Cindy, agora ele estando na boca do cachorro lá, andando pra cima e pra baixo na casa. Agora a Cindy mesmo, né, que tava tomando os negócios lá, e o braço dela tava virando de lagarto, né, não explicaram se ela sarou, se continuou, o que deu não. Fica subentendido que ela, já que ela achou todos os laboratórios do pai e todas as informações, ela foi lá e achou a cura dela própria, mas ficou por isso mesmo. E voltando à luta, né, tá lá a vovô Geada pra lutar com a Beth, mas o vovô Geada mal tá andando, né, chega pra lutar e não tem clima nenhum pra luta, né, e ele fala: não, mexer com isso não, e aí chega a vovó Geada contra o vovô Geada. Essa vovó é terrível, é uma bruxa mesmo, que fala que ele é um velho inútil e tal, não sei o que, e acaba que o carro cai em cima dela e ela morre exatamente igual a bruxa do Mágico de Oz. Velha bruxa, Geada, vovó Geada, não merecia ficar viva mesmo. Mas a melhor luta, é claro, é do Starman com faixa. Que cenas de ação. Eu queria uma série do Starman, vou falar 200 vezes aqui, porque é muito bom. Ele usa o cajado muito mais legal do que a Courtney usou. E depois que ele vai e ganha, acaba ganhando do faixa mesmo, né? E fica só ele na mão contra o Pat, na verdade. Fica humilhando o Pat ali com o cajado. Até que dentro dessa melhor cena tem a melhor parte da melhor cena, que é quando a própria Courtney invoca o cajado pra si. E ela coloca ali: eu sou a Stargirl e o cajado é meu mesmo, e eu que mereço ele, você não é Starman, coisa nenhuma. Essa cena foi emocionante, é a cena muito legal, porque aí fica o Starman sozinho com o Pat mesmo, os dois caem na porrada, o Pat apanha mais uma vez, igual ele apanhou em temporadas passadas para o Crocs, mas o Pat acaba colocando uma pedrada na cabeça do Starman, que eu vou falar mais adiante,
porque enquanto isso tem a Courtney lutando com o Geada e a Salva ajudada pela Bárbara, né? Já que a tigresa ensinou a usar aquela besta lá, jogou a flecha nele, mas ainda assim chega o Geada Kid pra ajudar a Courtney. Só que o Geada Kid deve ser aquele personagem que, ainda que tivesse uma quarta temporada, é aquele que fica no meio do caminho, ajuda quando quer ajudar e não ajuda quando não quer. E aí nesse caso ele foi ajudar e evaporou o pai. Na hora que ele evaporou o pai lá, o Geada mesmo, né? Virou fumaça lá em cima, eu falei, esse cara não morreu. Passou mais um pouquinho, o próprio Geada Kid falou, não vou ficar aqui perto de vocês não, que vocês só me deram prejuízo. E aí virou fumaça também, eu falei assim, beleza, ele teleportou o pai dele pra algum lugar, coisa que a gente viu lá no fim do episódio. E nessa luta sensacional, gente, tudo meio que já tinha que ser resolvido, mas quando eu olhei o tempo, faltava meio episódio ainda, e essa segunda metade do episódio era para resolver a galera toda da série, que começa com a Courtney conversando com o Pat, falando assim, ó, você escutou o que eu falei com o Starman, que era o Ultra-Humanoide, que você é meu pai, que você sempre esteve lá por mim e tal, ou seja, resolve finalmente a questão do Pat ser o pai da Bárbara, assim como levaram depois o Mike lá para conversar com a mãe dele. Eu achei legal trazerem essa história, né, nem que seja só um encontro mesmo, uma conversa, porque o Mike, ao fim da história da conversa, né, chega no carro e chama a Bárbara de mãe. Foi emocionante, essa parte foi muito legal. E outro que foi legal, que a gente fica sabendo a parte mais interessante depois, que eu vou chegar lá ainda, que é o Rick, na casa da Beth, fala assim, esse negócio de ampulheta não serve pra mim não sei o que, tentando se recuperar, mas não ficou resolvida a questão da ampulheta, talvez fosse resolvido numa próxima temporada, dele saber, dele ficar naquele dilema, né, será que eu uso, será que eu não uso, e os pais da Beth ficam querendo participar, mas infelizmente não tivemos o tal do uniforme novo da Beth, o que é uma pena, porque nos quadrinhos isso acontece. Agora, o que seria sim um gancho para a próxima temporada é o Starman estar vivo lá no hospital, e aí chega o Doutor Meia-Noite, o original, e explica, não, nós vamos manter o cérebro dele aqui, ele não, o corpo dele aqui intacto, né, quanto tempo, não sei, até encontrar o cérebro dele, porque eu tenho certeza que o cérebro dele tá em algum lugar. Ele tinha dito que ó, o cérebro já se foi há muito tempo, né, mas no caso ele mentiu, o cérebro tá lá no alto das montanhas, né, falando ainda através de caixas de som e falando as últimas coisas que ele falou quando estava sendo torturado lá, quando o cérebro estava sendo retirado. E deu a entender que ninguém nunca ia achar aquele cérebro, mas ao final falam assim, que encontraram, né, não falam assim, mas encontraram pelo jeito e refizeram o Starman voltar à vida. E outra cena legal que me surpreendeu, que eu nem lembrava que existia, é a filha do jogador, e a Courtney foi lá entregar uma carta para a filha, a carta em que o jogador escreveu, né, antes de morrer, para a filha dele, uma promessa meio que ela tinha feito. Então ela foi lá, cumpriu. Essa cena é boa, é como a série fechasse as pontas, cena curta, cena rápida, mas que serve para a série ficar inteirinha, fechadinha. Por isso que eu falo, né? Quando eu falo a série é muito boa, não é à toa. Rick então vai atrás de Solomon Grande, que tá lá no túmulo, né, fechado lá, e ele fala, todo mundo teve uma segunda chance, menos você, até que aparece só a mão do Grande saindo, que é bem mais barato de fazer, e lá na frente, lá no final do episódio, é dito que o Grande viveu e que fez parte da Sociedade da Justiça da América ainda. E a Courtney então vai na casa do Geada Kid saber de qual é. Ela poderia ir e voltar e só pra resolver o caso dos dois mesmo. E resolve muito bem, porque ela chega já tá fazendo frio, né? Porque o cara fica usando o poder o tempo inteiro, já tá fazendo frio. E em referência à cena que os dois ficaram juntos pela primeira vez, uma das melhores cenas da temporada, diga-se de passagem. E aí ele vai e fala assim, ó, você falou que podia me ajudar nessa treta aqui, ó, eu preciso da sua ajuda. E os dois ficam juntos. Oh. E acaba que a história termina, mas só que vamos 3 meses no futuro na Dinamarca. Essa é a cena que mais me surpreendeu. Tá lá Geada Master, né, andando tranquilamente pelas ruas de Estocolmo. Quando ele pisa na substância grudenta e não consegue sair e tá preso, eis que não mais que de repente aparece a Artemis falando, ó, você está na substância aqui, que ela falou um nome complicadíssimo lá, da substância que é super inflamável que se põe água, ela fica mais inflamável ainda e pega fogo, etc. E queima o bichinho todo lá e torra ele todo numa vingança dos pais, que eu achei interessante, porque o Geada merecia morrer mesmo, né, dessa vez. E ele matou os Crocs de forma de tortura, porque ele congelou e os dois ficaram agonizando lá, congelando, até os dois morrerem, e ele morreu queimando, até morrer queimado mesmo, torturado mesmo. Boa vingança da Artemis, que eu achei que ela não seria como uma heroína, né, acabaria virando vilã, mas lá na frente falou que ela acabou que ficou de bem mesmo. E de 3 meses no futuro, passamos para 10 anos no futuro, quando o Sombra, que bom que ele apareceu nesse episódio, vai lá mostrar o Museu da Sociedade de Justiça da América. Tem um menino lá vestido de faixa, portanto eles viraram heróis, ficaram conhecidos, salvaram a América, etc. E ele vai mencionando um por um.
Esse final aqui, eu acho que já é o final alternativo, que mostra o que aconteceu com a Sociedade da Justiça, porque enquanto a série estava sendo gravada, ficou-se na dúvida se a série teria continuação ou não. Então eles pensaram assim, ó, já que pode ser cancelado, vamos fazer um fim da série aqui, para que caso seja cancelada mesmo, a gente ponha ao ar o fim da série, que foi isso que eu acho que aconteceu. Esse é o final da série que foi gravado talvez depois, e eu mesmo porque não aparece personagem nenhum, é só o Sombra mesmo com aquele pessoal lá dentro do museu, e ele cita um por um. E lá tá escrito que a Stargirl finalmente cresceu e virou Starwoman. Fala também da Rainha Dragão, ou seja, a Cindy virou a Rainha Dragão e fez parte da Sociedade de Justiça da América também. Menciona uma coisa muito interessante, que é igual nos quadrinhos, que a Beth e o Rick se casaram. Ah, que fofo, né? Mesmo porque os dois ficaram juntos essa temporada inteira. Não rolou clima nos dois não, mas toda vez que tinha a cena de um, o outro tava junto lá perto. O Mike também finalmente pegou o faixa e lá dizem, como eu mencionei aqui, que salvaram o Starman. Portanto, Starman ficou vivo aí esse tempo todo, voltou. E lá é mencionado também que recuperaram 7 soldados da Vitória, aquele personagem lá da primeira temporada, o Cavaleiro Brilhante. Ele era membro dos 7 soldados, mostrou uma foto deles lá. Ele falou que voltaria e tal, que aparecia, acabou que na série não apareceu, mas dizem aí que voltaram e eles finalmente conseguiram derrotar o Nebula Man, um vilão clássico aí dos 7 soldados da Vitória. É só um easter egg mesmo, porque nada deles apareceram, muito além da foto, claro, muito menos esse vilão. E esse final aí já tava ótimo sendo desse jeito, até que chega o Flash Jay Garrick, só para desenterrar um membro da Sociedade de Justiça Clássica lá. Ele chega falando que, ó, Sombra, precisamos de você, e o Sombra, não, eu tô velho e tal. Não dá pra saber se esse é o mesmo Jay Garrick da série do Flash, ou que já apareceu outras vezes, né? Mas isso agora não importa, tanto que esse Arrowverse já acabou, se é que existia ainda algum Arrowverse. Mas aí termina a série falando assim, a Sociedade de Justiça sempre vai existir, e o fim, né, quando sempre aparece na série o fim, the end, apareceu nunca o fim. O que é muito legal, porque a Sociedade da Justiça sempre vai existir nos nossos corações. Essa série acabou, mas logo logo eu tenho certeza que a gente vai ver a Sociedade da Justiça representada por outros atores de outra forma. É um grupo muito especial da DC, que eu passei a conhecer e gostar muito mais depois da série. Muito do que tem na Sociedade da Justiça, desse passado da Era de Ouro da DC, né, que é tão rico, eu não conhecia, eu passei a conhecer à medida que eu fui vendo a série, saber todos esses vilões, todas essas pessoas. Então assim, foi muito legal ver que a Sociedade da Justiça acaba que não morre, né? A gente tem a Liga da Justiça aí sempre, mas a Sociedade da Justiça, que valor que ela tem, não só para o passado dos quadrinhos, mas os personagens são muito interessantes, e assim, que legal poder ver a maioria deles representados na série. Aqueles que não foram representados tinham uma foto, tinha uma referência, e isso foi muito legal. Assim a série termina de forma excelente, com tudo o que queremos no final. É final nota 10 de 10 de uma série, que parabéns, que série boa, né? Pena, triste mesmo, que vai acabar. A série tinha pano pra manga pra fazer mais coisas ainda. Comenta aqui qual foi seu momento preferido dessa temporada ou desse episódio, que foi excelente, tanto o episódio quanto a temporada. Comenta aqui, um grande abraço e vão acompanhar Doom Patrol agora, que tem muita coisa pra chegar. Um grande abraço, obrigado por ter ficado comigo esse tempo todo. Até mais.